Em depoimento à Polícia Federal, o ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes relatou ter dito a Jair Bolsonaro que não foi encontrada nenhuma prova de fraude nas urnas eletrônicas. O general disse ter falado sobre o tema com o ex-presidente em mais de uma ocasião. A informação é da coluna de Malu Gaspar no jornal O Globo. Durante sua oitiva a agentes da PF na última sexta, o general ainda alegou que se manifestou contra as iniciativas golpistas de Bolsonaro, tanto em reuniões com ele quanto em conversas reservadas no Ministério da Defesa, comandado por Paulo Sérgio Nogueira. Freire Gomes foi chefe da força entre março e dezembro de 2022, período em que militares e o Tribunal Superior Eleitoral fizeram vários testes ao sistema de votação. À época, não foi encontrada nenhuma irregularidade nas urnas eletrônicas, e o resultado foi comunicado a Bolsonaro. Na ocasião, o ex-presidente não autorizou a divulgação dos resultados dos testes ao sistema de votação. Segundo generais, Bolsonaro afirmou que as Forças Armadas deveriam se esforçar mais para encontrar indícios de fraude, e que os resultados não batiam com supostas informações recebidas por ele a respeito do tema. A Polícia Federal esteve por mais de 2 horas no apartamento do general Heleno na Asa Norte, Brasília, como parte da investigação que visa autoridades suspeitas de conspirar contra o Estado. Durante esse período, além de encontrar anotações do militar com esquemas contra a PF e o Judiciário, os agentes notaram que Heleno tentou esconder dinheiro. Os policiais notaram que, ao trocar de roupa, Heleno discretamente retirou 2 pacotes de uma gaveta e colocou em seu bolso da calça. O documento da PF sobre o caso esclarece que, após o término da visita, foi realizada uma busca pessoal na presença do advogado e de uma testemunha de Heleno. No processo, os agentes constataram que os pacotes escondidos por Heleno somavam 14 notas de R$ 100, totalizando R$ 1.400. Após a identificação, o valor foi devolvido pela PF, por não se enquadrar no valor constante no mandado para apreensão. Além disso, durante as buscas contra o ex-chefe do GSI, um dos mais fervorosos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, os agentes também confiscaram 2 pistolas Imbel 9mm e um relógio Hublot, modelo Classic Fusion, cujo valor pode variar de R$ 40.000 a R$ 70.000. Citado pelo advogado Roberto Bertoldo, que disse em entrevista ao Fórum 11:30, que uma ex-deputada o acusou de ter sido o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco, executada em março de 2018 juntamente com o motorista Anderson Gomes. O vereador Carlos Bolsonaro permanece calado. O silêncio do filho 02 de Jair Bolsonaro é gritante e revela que o vereador falastrão, estrategista do gabinete do ódio, teme que a ex-deputada, citada por Bertoldo na entrevista, decida revelar agora o que ele fez no verão passado, como ela já prometeu um dia. Bertoldo afirmou que uma ex-parlamentar o teria procurado, no primeiro ou no segundo ano do governo Bolsonaro, com provas de que o filho do então presidente seria o mandante da morte da vereadora. Ela me procurou algumas vezes dizendo que o mandante do crime da Marielle era o Carlos Bolsonaro. Foram várias vezes. Eu falava: você tem provas? Ela falou: tenho, relatou Bertoldo. Nas redes sociais, o advogado afirmou que, caso eu venha a ser chamado para falar na justiça, por obrigação legal, terei que falar, e repetirei tudo o que eu disse, pois tudo é verdade. A Polícia Federal já agendou um novo depoimento de Mauro Cid, o ex-assistente pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro. A oitiva está marcada para ocorrer na próxima segunda-feira, 11. Nesse novo interrogatório, Cid será questionado não apenas sobre depoimentos anteriores, mas principalmente sobre o que o ex-comandante do Exército, General Freire Gomes, revelou durante sua oitiva, de 8 horas na última sexta-feira. Entre os pontos que serão abordados, está a confirmação feita por Freire Gomes, de que Bolsonaro convocou uma reunião no Palácio da Alvorada em dezembro de 2022. O objetivo, nesta reunião, segundo o militar, era justamente discutir detalhes sobre uma minuta que contemplava a realização de novas eleições e a prisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O advogado de Cid, César Bittencourt, segundo informações da coluna de Lauro Jardim no Globo, enfatizou que seu cliente nunca omitiu nenhum fato em sua delação.
Segundo ele, Cid está disposto a falar sobre tudo que for questionado. Esquecer, ele pode ter esquecido, afinal são 5 anos passados a limpo. Mas omitir, nunca. Se perguntar, ele fala, disse. Como parte do acordo de colaboração premiada, Mauro Cid deve fornecer mais detalhes sobre o envolvimento de Bolsonaro no suposto plano golpista, que tinha como objetivo mantê-lo no poder e impedir a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O deputado federal Eduardo Pazuello está descumprindo uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que pede que os investigados pela participação nos planos golpistas de Jair Bolsonaro sejam afastados dos seus cargos públicos. O descumprimento é atribuído tanto a Pazuello como à própria liderança do PL na Câmara. A decisão de Moraes data de 8 de fevereiro e impõe que o general da reserva Mário Fernandes, que trabalha no gabinete de Pazuello, seja afastado. Fernandes foi ministro interino da Secretaria-Geral da Presidência durante o governo Bolsonaro e atualmente tem um cargo de natureza especial. Segundo o jornal O Globo, Fernandes segue trabalhando, e o site da Câmara mostra que ele recebeu o seu salário de R$ 15,6 mil referente ao mês de fevereiro. Nomeado em 24 de março do ano passado pela liderança do PL, foi emprestado ao gabinete de Pazuello, o que dá a responsabilidade tanto ao deputado como à liderança em realizar o desligamento do servidor para atender a decisão. Fernandes apareceu nas investigações da Polícia Federal por meio da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Considerado como um dos mais extremistas entre os golpistas, teria incitado ostensivamente a realização de um golpe de Estado.